Vamos lá, né? Espero que o áudio esteja aceitável. Oi, é um prazer ter você aqui no meu canal. E hoje o tema vai ser muito polêmico. Então, vocês têm toda a liberdade de comentar aqui embaixo e argumentar sobre. Seria ótimo. A gente vive em uma era em que a legalidade ela é comumente associada com a moralidade. Mas a história ela mostra que as piores atrocidades cometidas na história da humanidade foram cometidas dentro da lei, do conjunto de regras que foi estabelecido por uma sociedade. E tem uma frase que eu estou escrevendo no meu livro que sintetiza muito bem isso, que quando o Estado se torna imoral, a sua legislação ela deixa de ser uma bússola ética, algo que você olha e fala, eu devo praticar isso ou devo seguir esse conjunto de premissas para ter uma vida moral, uma vida condizente com bondades, digamos assim. Mudei o ângulo aqui, espero que fique melhor. Mas enfim, continuando. Ou seja, nesse estado imoral, esse conjunto legislativo, ele se transforma em uma máscara, uma justificativa institucionalizada da barbárie. A Hannah Arendt, ao cobrir o julgamento do Adolf Eichmann, que foi ali um dos principais organizadores da logística da deportação dos judeus para esses campos de extermínio, ela descreveu o conceito da banalidade do mal. Eichmann, ele não se considerava um monstro, ele tinha família, filhos, esposa, se considerava tecnicamente um homem de bem, ele só estava seguindo ordens. O assassinato industrializado de milhões de judeus foi tudo seguindo ordens, com respaldo jurídico, ordens oficiais, tudo legal. Eichmann, ele seguiu leis, operou com precisão dentro do conjunto de normas estabelecidas. As leis são feitas pelos que dominam. Essa frase é muito real. E quando os dominantes decidem quem tem o direito de existir, essa legalidade vira uma arma. Em 2025, a Palestina continuou sob ocupação e cerco. Milhares de civis mortos. Crianças e famílias inteiras sendo soterradas por escombro, devido a ataques de mísseis balísticos coordenados pelo Estado de Israel. A legalidade do massacre é construída por resoluções ambíguas, retórica política e muita manipulação da mídia. E o que não pode ser justificado é simplesmente ignorado. É melhor só não falar do que reconhecer que tanto o Hamas quanto o Estado, o governo de Israel, adotam estratégias que perpetuam ciclos de violência e terrorismo. A narrativa ela é altamente polarizada e seletiva. Enfim, voltando à dinâmica dos poderes, todo anticolonialismo é necessariamente ilegal, porque o colonizador sempre escreve as regras, como eu já tinha citado, e o colonizado é sempre o criminoso aos olhos da lei. Aqui nos Estados Unidos, as leis de imigração passaram de já bem rígidas e ineficientes para qualquer um que queira se legalizar e ser um cidadão pleno, não um cidadão de segunda classe explorado, para agora um verdadeiro pesadelo que te faz viver em medo constante. Durante o governo Trump, esses centros de detenção eles surgem como esses campos de concentração nazistas, só que geridos por empresas privadas. Tudo legal, tudo documentado e tudo votado. A política da exclusão, ela se vestiu de patriotismo. Mais uma vez, eles esqueceram que obedecer a leis injustas é negar a dignidade humana. Mas, a obediência no mundo que a gente vive
ela é constantemente mais valorizada que a compaixão, que o amor, o carinho. E esse novo imigrante, que é vulnerável e pobre, ele é esse herege nesse sistema, esse pecador. Então a grande armadilha no mundo moderno é as pessoas acreditarem que o certo e o legal, eles são a mesma coisa, porque não necessariamente são equivalentes. A escravidão foi legal, o apartheid foi legal. Todos esses grandes massacres que já aconteceram e violações de direitos humanos básicos também foram legais quando praticados por um Estado. Ao poucos, protestar vira crime, ajudar vira ameaça, questionar vira traição. Mas a gente não pode se esquecer que o Nelson Mandela ele foi preso por violar leis racistas. Martin Luther King ele foi espancado por lutar contra a segregação. O Gandhi ele foi preso por resistir à ordem britânica. Mas um padrão em todos eles também é que nenhum deles foi aplaudido pela lei, pelo sistema judicial, por nenhum juiz. Mas atualmente olhamos para essas pessoas como ícones de justiça, de resistência, de assertividade moral. E será que se você vivesse naquela época, você ia estar do lado dos justos ou dos obedientes? Qual lado da história que você estaria? A gente pode fazer isso agora. Tem muita coisa acontecendo. E muita gente que hoje em dia fala, se eu tivesse naquela época, eu não seria dessa forma. A escravidão é um absurdo. Eu não estaria conivente com isso. Mas muita coisa acontece hoje em dia e você não fala nada. Você também é conivente. E é provável que se você voltasse a 400 anos atrás, você continuaria conivente com seja lá o absurdo que esteja acontecendo. O que a gente vê hoje é a normalização do sofrimento legal, a institucionalização da desigualdade, a romantização da força estatal. Eles dizem que o nosso dever é cumprir a lei, é ser cidadão, mas ser cidadão é mais do que cumprir, é questionar, é pensar de verdade, é se recusar a colaborar com sistemas corruptos, mesmo que eles usem essa máscara aí da legalidade, de que estão fazendo o correto. Enfim, não aceite que o Estado diga o que é certo. Não aceite que a lei seja uma medida da moral. Porque nem toda regra deve ser seguida e nem toda autoridade deve ser respeitada. Quando o Estado é imoral, resistir é um dever. Desobedecer é um ato ético. E a lei às vezes precisa ser quebrada para que a justiça seja feita. Não aceite que o Estado dite o que é certo. Não aceite que a lei seja a medida da moral, porque nem toda regra merece ser seguida. E nem toda autoridade merece ser respeitada. Quando o Estado é imoral, resistir é um dever. Desobedecer é um ato ético. E a lei, às vezes, precisa ser quebrada para que a justiça seja feita. E bem, o título foi só para chamar a sua atenção. Afinal, eu acredito que leis e hierarquização possuem sim uma função social. Mas em casos específicos, elas não devem ser seguidas. Eu não sou um anarquista, eu não sou um anarcocapitalista, muito menos. Eu sou o Robert.
e espero que tenham gostado. Até a próxima.